Evangelho que escreveu São Mateus, versículo de número 14 em diante. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. É preciso entender o texto. O texto é o seguinte: Jesus acabou de pregar o Sermão da Montanha, desceu a montanha na direção de Cafarnaum e foi se hospedar na casa que era a casa onde ele se hospedava. Era a casa de Pedro. Jesus não tinha casa. Ele era hóspede permanente na casa de Pedro. O dia tinha sido estafante. Já devia ser umas 3:30 para as 4 horas da tarde. Era um sábado. E ele vai entrando na casa de Pedro. Quando ele chega na casa de Pedro, a sua sogra está doente, febril, ardendo em febre. E Jesus, sem titubear, sem pestanejar, vai até onde a mulher está, toma a mulher pela mão, e no toque da mão de Jesus, na mão da mulher, da sogra de Pedro, que nós não sabemos qual era o seu nome, mas no toque da mão da sogra de Pedro, a mulher se revigora e fica curada. E ele a cura. E esta cura, a mulher, imediatamente é curada da febre, se levanta, vai para a cozinha, começa a trabalhar, começa a servir, e quando é no fim da tarde, 5:30 para as 6 horas, no lusco-fusco, nesse crepúsculo de fim de tarde, as multidões começaram a vir, e era endemoniado, e era doente, e era gente padecendo. Estão na casa de Jesus, e Jesus começa a curar, expelir os demônios, e limpar as pessoas, e há uma verdadeira convulsão em Cafarnaum por aquilo que Jesus estava fazendo. Quais são as verdades básicas que nós podemos tirar desse texto? Primeiro, o que é que nós podemos aprender desse texto? Primeiro, doenças acontecem na casa dos amigos de Jesus. Jesus morava na cidade de Cafarnaum. E se tivesse uma casa em Cafarnaum que não podia ter doente dentro dela, qual era a casa? A casa onde Jesus está hospedado. Quer dizer, qualquer casa de Cafarnaum podia ter doente, menos na casa onde Jesus se hospeda. É uma incoerência. Porque muitas vezes nós acreditamos erroneamente, e isto é propagado nos púlpitos das igrejas e nos altares das igrejas, com erro. Não é verdade, não está sendo límpida a pregação do evangelho dessas igrejas, que quem é de Jesus não tem doença. Quem conhece a Cristo não conhece problemas. Quem é evangélico ou quem já entregou a vida a Cristo não conhece sofrimento. Isso não é verdade. Por quê? Porque quem está doente em Cafarnaum é a mulher que hospeda Jesus. Quem está doente é exatamente a pessoa que vai servi-lo. Às vezes nós vamos para uma igreja evangélica, você diz assim, basta eu ir lá e eu estou imune. Não! Eu me recordo uma vez na Bethesda, lá de Fortaleza, eu era pastor lá. Um dia um missionário foi dar um testemunho. Um missionário que vivia inclusive aqui em São Paulo. Foi dar um testemunho que ele tinha um filho de 22 anos de idade, ou 23, eu não me lembro exatamente a idade do rapaz. O rapaz estava estudando para ser pastor, morava nos Estados Unidos, ia voltando para casa, à noite,
houve uma geada, criou-se gelo na ponte, numa ponte, ficou coberta de gelo, e ele vinha com um carro em alta velocidade, 80, 90 km por hora, e aos 90 km por hora, quando o carro acertou o gelo, o carro rodopiou em cima da ponte, caiu lá embaixo, ele quebrou a cabeça, quebrou a base do crânio e morreu instantaneamente. E ele contando a dor dele como pai, de ter que enterrar o filho, foi daqui para os Estados Unidos para ver o corpo, identificar o corpo, e toda aquela coisa horrível que deve ser. Eu ainda não passei por essa dor, mas essa coisa horrível que deve ser um pai enterrar um filho de 22, 23 anos de idade. Foi num culto pela manhã, um culto de Santa Ceia, que nós tivemos a Bethesda, não tinha um olho enxuto, todo mundo chorando, todo mundo quebrantado com ele, todo mundo enlutado. Isso tinha acontecido há uns 15 dias atrás, ele estava com o coração ainda cheio de lágrimas, de dor. Quando foi à noite, ele foi para o culto, e uma irmã, quando estava assim, uma irmã aproximou-se e disse: pastor, eu tenho um testemunho, uma coisa maravilhosa aconteceu, eu preciso falar hoje à noite na igreja. Subiu no púlpito, e aí ela disse: olha, meu filho vinha vindo para casa ontem à noite. Aí o meu coração gelou. Meu filho vinha para casa ontem à noite, carro, ele entrou numa curva, o carro sobrou na curva, ele não conseguiu fazer a curva, o carro rodou a curva abaixo, caiu dentro de um lago, de uma lagoa, o carro ficou submerso, e ele debaixo d'água conseguiu se desvencilhar do cinto de segurança, e não teve absolutamente nada, subiu no carro e ficou gritando para as pessoas que estavam passando lá em cima. As pessoas passaram e uma pessoa levou ele para casa, e ele está lá em casa hoje, tudo bem, e está ótimo de saúde. E aí ela disse assim: eu vim aqui dar esse testemunho para dizer para vocês que Deus sempre salva aqueles que Ele ama. Oh, todo mundo, eu fiquei sem palavras, todo mundo ficou sem palavras. Se Deus sempre salva os que ama, aquele pobre pai que estava sentado no culto, assistindo, pensou: será que ele não amava meu filho? Por isso deixou morrer. Então deixa eu falar para vocês, queridos, que nós vivemos num mundo caído. Todos estamos sujeitos. Todos estamos passíveis de adoecer. O mundo sofre porque nós o condenamos pelo pecado. E a natureza inteira padece. Nós somos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui do texto da sogra de Pedro é o seguinte: é que doenças, mal-estar e sinistros acontecem até contra aqueles que trabalham na obra de Deus. Tiago morreu degolado ao fio da espada de Herodes, no primeiro round da luta. A igreja ainda nem tinha começado direito. Os crentes ainda estão começando a tomar pé da situação. Vem Herodes e tchau. Mas como? Logo Tiago, podia ter matado Tomé, que era mais duvidoso. Mas logo Tiago, porque Tomé que não tem fé, é um cara que dá brecha. Esse sim que devia ter morrido. Mas logo Tiago. Porque é que a sogra de Pedro, que é quem vai fazer a comida, que vai dar descanso para Jesus naquela noite, é exatamente a pessoa que está doente. Eu não sei explicar, mas é ela que está doente. Terceira coisa que esse texto nos faz lembrar: que assim como é possível haver uma falência do sistema físico, é possível haver uma falência cumulativa espiritual. Porque o texto diz que a sogra de Pedro está doente, mas o texto diz que chegada a tarde havia pessoas endemoniadas. Quer dizer, o texto fala de uma doença, degeneração do ser humano, que é a doença física, é uma degeneração nossa, seres humanos, mas a Bíblia fala também que além da degeneração física,
existe uma degeneração e uma falência cumulativa no âmbito espiritual. Porque o texto nos apresenta pela primeira vez, aqui no Evangelho de Mateus, pessoas que estão endemoniadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que os demônios, que são seres degenerados e que trabalham pela degradação do ser humano, estão conseguindo degenerar pessoas. Agora vamos para a parte da cura, que o texto propriamente nos ensina a aprender. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, não diagnóstico, mas parte prática para a nossa vida, é o seguinte: é que quem vê a necessidade do ser humano é Deus. Vejam que o texto diz que ele entrou na casa de Pedro e ele viu. O texto diz que ele viu a necessidade. Não foi Pedro que foi pedir a ele. Não foi Pedro que foi lá a ele dizer: ah, Senhor, meu sogro está doente, ajuda. Eu acho que nem Pedro faria isso nunca. Ele viu a necessidade. Ele percebeu que ela ardia em febre. O que é que a Bíblia nos traduz como verdade espiritual? É que, na verdade, o Deus que nós servimos é um Deus que vê, que enxerga, que toma conhecimento de tudo, de todas as dimensões, tanto da alegria como do sofrer humano. Nós temos um Deus que se move com a nossa necessidade. Jesus entra na casa de Pedro e ele percebe que alguém ali está precisando. E a verdade espiritual que eu quero traduzir para vocês é a seguinte: é que, muito embora nós tenhamos condenado o nosso mundo a sofrimento e a angústia, o Deus que nós servimos é tocado pela nossa angústia e pelo nosso sofrimento. Ele vê, ele participa. Por muito tempo houve uma corrente teológica, aliás, duas correntes de teólogos. Uns diziam o seguinte: que se Deus sentir alguma coisa, ele não é Deus. Que Deus não sente nada. Deus só é Deus porque não sente, porque não se emociona. E havia outros teólogos que diziam assim: Deus sente, percebe, mas Deus está tão longe que ele não se envolve. Essa corrente de teólogos chamava-se de deísmo. Eles diziam o seguinte: que Deus criou o universo igual como um relojoeiro faz um relógio. O relojoeiro faz o relógio, dá corda e deixa ele funcionando. Então Deus criou o universo, deu corda, e o universo está aí funcionando por conta própria. Deus está fora. Deus deu as costas. Deus viu tanto sofrimento na terra que Deus deu as costas e diz assim: ah, vocês fizeram o que vocês fizeram da vida de vocês, se virem agora. Não! Vejam que ele entra na casa de Pedro e a febre daquela mulher os sensibiliza. Uma das verdades mais bonitas que a Bíblia nos traz a respeito de Deus é que Deus se envolve com a nossa sorte. Vocês se lembram de textos do Antigo Testamento que, quando Israel estava sofrendo, a Bíblia dizia assim: e Deus ouviu o clamor de Israel. E eu quero dizer para você que chorou já de madrugada e ninguém viu o seu choro, ou você, mulher, que trancou-se no banheiro de casa para chorar, para ninguém ver as suas lágrimas, ou você, homem, que no seu trabalho, às vezes você angustiado teve que ir para dentro do banheiro do próprio escritório, e você lá foi derramar a sua alma, e você não queria que ninguém soubesse, ou você já pegou o carro, e você saiu querendo dar um fim à sua vida, sem saber o que fazer do próximo passo. Eu quero lhe dizer que a sua angústia e a sua dor não passou desapercebida de Deus. Deus viu, e não apenas viu, ele se moveu de íntima compaixão com a sua dor e com o seu sofrimento. Segunda coisa, é que Deus
faz alguma coisa para nos auxiliar. Jesus não só se move com a febre da mulher. Jesus vai na direção daquela mulher. E faz um milagre. Ela é curada. E aqui está um ponto que é tão sutil que eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Embora Deus não esteja sempre alterando as realidades, Deus está sempre no pano de fundo das nossas realidades. Deixa eu explicar. Deus não está constantemente mudando as realidades. Por exemplo, um desses dias de um grupo de crentes numa van, a van caiu e todo mundo morreu. Não quer dizer, quando eu digo assim, Deus intervém, eu não estou querendo dizer que Deus sempre intervirá. O crente vai dentro de um avião, o avião explode, ele fica no ar. Opa, sou eu, salvei. Não, vai junto, morre junto. Não quero dizer que a van lá, a caminhoneta virou e Deus segurou e mudou de volta. Não é assim o milagre de Deus. O que eu quero dizer é que se Deus não intervém sempre, Ele sempre está no pano de fundo de todas as ações. Ele está sempre nos bastidores invisíveis de todas as ações. E quando nós temos a nossa confiança firmada nele, mesmo que o carro se espatife lá embaixo, esse pano de fundo, esse background, esse bastidor do evento que ninguém está sabendo, Deus sempre está no controle dele. Sempre. Porque a essência do milagre é ele ser raro. Vez por outra o carro vira e se espatifa lá embaixo. Mas também não é sempre. O que é sempre é que se o carro, ao virar, desvira e ninguém morre, por detrás, nos bastidores, há um plano e um desígnio eterno. Se o carro virar e se espatifar lá embaixo, por detrás e nos bastidores, há um desígnio eterno. Porque se eu disser, Deus sempre cura os doentes, os hospitais tinham que estar todos eles vazios. Deus não está todo instante curando todo mundo. Porque senão ninguém morria. O que significa é que, doente ou vivo, saudável ou em necessidade, o pano de fundo, Deus está mexendo para que esse pano de fundo redunde em glória para o seu nome. Então, no caso da mulher, sogra de Pedro, foi milagre. Levantou e foi curado. Mas no caso de Timóteo, servo, auxiliar de Paulo, não foi curado. Ele tem que tomar água misturada com vinho, porque ele tinha problemas gástricos e talvez o vinho que ele bebesse fosse muito forte e ele precisa diluir um pouquinho para ele não ter tanta dor quando ele estiver bebendo vinho. Paulo leva chibatada nas costas e Pedro é solto da cadeia. Paulo leva 39 chicotadas nas costas e rasga as costas dele toda. E um anjo abre as portas de Pedro para ele ir embora e Pedro não tem nada. Mas como é que pode? Esse aqui é teu filho, apóstolo dos gentios, levando chibatada nas costas. Aquele lá é teu filho, apóstolo entre os judeus. E as portas se abrem para ele. E aquele outro lá é teu amigo íntimo. E ele está degolado. Eu não estou entendendo. Não faz sentido, meu Deus. Não. Os eventos em si não fazem sentido.
Mas eu não quero que vocês olhem os eventos. Eu quero que você olhe o pano de fundo. Porque é nesse pano de fundo que eu vou fazer todo o sentido do mundo. Isso é fé. Fé é certeza de coisas que não se veem. É garantia absoluta de coisas que estão invisíveis e que eu não estou vendo. É eu estar na circunstância em que estiver, dizendo para o meu Deus o seguinte: Senhor, eu tenho confiança absoluta no teu caráter e sei de uma coisa, que mesmo que as circunstâncias não me digam o que eu quero ouvir ou ver, eu sei de uma coisa: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Terceira coisa que esse texto me ensina é que o amor de Deus é incansável. Depois de um dia estafante, de horas de ensino, depois que ele foi cercado por multidões contínuas, depois que ele cura a sogra de Pedro, será que ele ainda vai descansar? Não. Será que ele vai se fechar no seu próprio círculo e conveniência? Não. Vêm as multidões para ele. E assim, olha que coisa mais linda é o Evangelho. Assim como ele vai dar sentido a uma mulher que é sogra de Pedro e que pode ter algum cacife por ser sogra de um dos apóstolos, ele tem o mesmo tempo, a mesma dedicação e o mesmo cuidado para uma multidão de anônimos, endemoniados e doentes que estão precisando que a sua vida também faça sentido. Que vão à porta da casa dele e ele os cura todos. O que ele cura todos? Não é que ele curou todos, acabando com todas as doenças de todas as pessoas, porque essas pessoas acabaram morrendo. Não é isso. É que estas multidões, ao se encontrarem com Jesus, vão conseguir fazer com que suas vidas façam sentido, mas não no evento em si da cura, mas no que aquela cura vai desenvolver, que é o que realmente interessa, fazer sentido no plano espiritual. Depois de um dia estafante, ele vai dar às multidões sentido à vida. E ele dá sentido a cada pessoa. Então eu quero falar para você hoje aqui, você que carrega um defeito físico, genético. Defeito físico, genético, você tem uma mancha no rosto, você tem uma atrofia, você tem um problema, aí você diz: mãe, cadê meu Deus que não me cura? Por que eu nunca fui curado? Talvez você tenha um filho em casa com síndrome de Down, e você diz: por que lá em casa nunca aconteceu isso? Você que enterrou um ente querido prematuramente, e saiu do cemitério, perguntando-se e dizendo: por que Deus não interveio? Não, ele não interveio na circunstância, mas creia, ele está, sim, intervendo no pano de fundo, no background, no bastidor, no que acontece a nível de invisibilidade. Ali ele está operando, ali ele está fazendo com que a sua vida faça sentido. Há uma razão, há um desígnio. Mas a quarta coisa e última que eu queria falar para você sobre a cura da sogra de Pedro é que quando Cristo cura, ele sempre cura com radicalidade. É sempre radical. Vejam, ela estava com febre. Febre não é doença. Febre é consequência de uma doença. A febre pode desaparecer, mas sempre a febre deixa sequelas. Eu acho que todo mundo já teve, sabe qual é o sentimento depois que a febre vai embora. A febre vai embora e nos deixa fracos, enfraquecidos. Nosso físico se sente débil. Nós nos sentimos sem ânimo para nada. Mas o texto não diz isso dela. Não diz que ela ficou se recuperando por mais algumas horas.
O que o texto diz é que esta mulher, uma vez tocada por Cristo, foi imediatamente curada e não ficou com nenhuma sequela. Ela imediatamente se levantou e foi servi-lo. Mas e aí? É só isso o evangelho? Então não precisa nem orar. Toma aí Novalgina. Se for alérgico, toma um Tilenol e a febre baixa. E aí acabou. Não é a febre em si, é a radicalidade da cura. Que esta mulher, sendo curada da sua febre, o texto diz que ela imediatamente levantou-se e foi servi-lo. Ela está no background, no pano de fundo, na constituição dela de mulher, com uma nova energia, com um novo fogo, com um novo pique, com um novo elan. Ela é uma nova pessoa. Vejam que o cerne do evangelho não é eu estar orando para você ser curado de febre. O cerne do evangelho é o que Deus pode operar no homem interior, na realidade espiritual da sua vida, a partir de uma intervenção dele numa realidade física. Não é Deus simplesmente está curando estrabismo, perna maior e perna menor. Não é Deus está curando problema de calvície, emagrecendo os gordos e engordando os magros. Não é este o cerne do evangelho. O cerne do evangelho é o que Deus vai operar na sua vida no instante em que ele intervém ou deixa de intervir nas realidades físicas das quais nós estamos passando. E esta é a grande mensagem do evangelho, é que Deus quer sim curar uma febre que não é física, curar uma doença que não é material, é algo que faz parte da dimensão espiritual e que nos lança, que nos joga para uma nova realidade de vida, uma realidade que modifica com os nossos valores interiores, com a nossa natureza e nos transforma em homens e mulheres que são dignos de olharem para esse Deus Santo e de chamarem a Ele de Pai. Na casa onde há febre, existe uma paz que ninguém consegue discernir, e o toque da mão dele faz com que a febre perca a sua força. Na casa mais pobre, na delegacia mais suja, se ele estiver presente, o que conta são os bastidores, não é o evento em si, são os bastidores. Ali há paz, ali há vida. Os ateus dizem não haver Deus, então cada um se vire. Os agnósticos dizem que não sabe se Deus existe ou deixou de existir, então se você não sabe, se vire. Os panteístas, politeístas, dizem que tudo é Deus, e se tudo é Deus, Deus também não está muito envolvido, a sorte é nossa, se vira. Só existe um que conhece o pardal do campo, que veste a flor mais lindamente do que os reis mais nobres. Só existe um que me teceu no ventre da minha mãe e conhece a minha estrutura melhor do que eu mesmo. Só existe um que sabe o número de cabelos que carrego na minha cabeça. Só existe um que conhece o meu deitar e o meu levantar. Só existe um que conhece todas as palavras da minha boca. E antes de eu pronunciá-las, ele já as conhece todas. Só existe um que está envolvido nos andamentos e do desenrolar da minha vida. Não seria ele poderoso o suficiente para tomar a minha vida na realidade onde ela estiver e fazer com que ela tenha sentido? Quer ele lhe cure, quer ele deixe de lhe curar, quer ele tenha permitido que você enterre o seu ente querido prematuramente, quer ele tenha dado salvação ao seu filho quando o carro sobrou na curva, não interessa em qual circunstância, em todas elas eu posso dizer: o meu Deus é poderoso
para guardar a minha vida, o meu tesouro, até o dia final. Deus cuida de mim. E Deus está no controle de todas as coisas. Ele entrou na casa, viu uma mulher, tomou essa mulher pela mão e restabeleceu não só o corpo, mas restabeleceu a dimensão total da